Olá, sejam bem-vindos ao Exame Infra, o nosso podcast na Exame, onde a gente vai discutir as grandes transformações e os desafios da infraestrutura brasileira. Eu sou Luciano Pádua, editor de macroeconomia da revista Exame, e tenho o prazer de receber hoje no nosso estúdio o Brandon Ramos, CEO da Via Appia. Brandon, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje. E para acompanhar essa discussão comigo com uma qualificação técnica invejável, eu tenho ao meu lado aqui o Maurício Malanconi. Ele é fundador da Suporte e também coprodutor desse podcast. Maurício, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado, Luciano. É uma honra participar como co-apresentador desse projeto tão bacana, desse projeto tão incrível. Eu sou fundador da Suporte, uma empresa comprometida e dedicada a transformar a realidade da infraestrutura brasileira. Tenho o privilégio aí de estar atuando diretamente nesse setor, acompanhando de perto os desafios e as oportunidades. É um prazer ter você aqui, Brandon, que tem um desafio nada mais e nada menos do que concluir o Rodoanel de São Paulo. Exatamente, Maurício. E esse debate sobre como a gente consegue uma infraestrutura melhor, a Exame, você que acompanha a gente sabe que a gente há mais de 50 anos debate o desafio da infraestrutura brasileira. E nada mais adequado a gente começar agora esse novo ciclo que vai se findando esse ano e começando o ano 2025, e chegamos a 2025 com os mesmos desafios, agora talvez um pouco menores e alguns outros maiores na infraestrutura brasileira. E é por isso que eu começo essa conversa, Brandon, tentando entender Rodoanel. Acho que o Rodoanel Norte ele começou a ser planejado na década de 90. Desde então, teve diferentes fases. O que você pode nos contar para a gente entender qual foi o apetite que vocês tiveram para fazer o investimento no projeto, como vocês estudaram e o que a gente pode esperar do Rodoanel, que é uma via essencial para a vida do paulistano? Não, perfeito, Luciano, Maurício. Reforçando aqui, eu estou muito feliz de estar com vocês hoje. Esse podcast é essencial, porque a gente tem um ambiente para discutir infraestrutura tão necessário no nosso país, né? Seja em São Paulo, seja em qualquer dos demais estados. A Via Appia, o primeiro grande projeto nosso foi o Rodoanel. Né? Então a gente começou a construir a Via Appia ali em 2021 e o primeiro ativo que a gente adquiriu foi a licitação do Rodoanel ali em março de 2023. A gente já assinou o contrato em agosto de 2023 com uma ansiedade assim tremenda para conseguir dar vazão. Né? A gente gosta muito de... a gente brinca assim que a gente é meio fanático com nossos ativos, assim, toda a diretoria é muito unida. E o Rodoanel, né, você comentou, né, ele começou ali nos anos 90, foi um projeto do governador Mário Covas. Esse projeto passou por vários governadores, Alckmin, Serra, Dória, Rodrigo Garcia, até com o início ali, a assinatura do contrato já na gestão do Tarcísio. E o Rodoanel, né, ele começou no Rodoanel de São Paulo, ele começou ali no trecho oeste, né, a construção foi feita pelo governo, assim como o trecho sul, e foram concedidos à iniciativa privada para serem operados. Né? Então, a concessão primeira foi a do oeste, depois veio a do sul, que quem ganhou também quem construiu o trecho leste, né? E isso aconteceu, foi uma construção, teve um pouco de atraso, mas ela foi concluída de forma satisfatória. Na nossa leitura, né, foi uma excelente obra de infraestrutura, o trecho leste, e faltou o trecho norte. Né? Então, teve uma tentativa de construção com a Dersa, não andou, teve uma tentativa de licitação, que a Eco Rodovias venceu, mas que a construção que tinha que ser feita pelo Estado também não foi feita, né, a concessão foi devolvida, até que culminou na licitação que a gente se sagrou vencedor. E a complexidade do Rodoanel, ela já era quando ele nasceu. Né? Numa complexidade de você fazer desapropriação, de você ter licenciamento ambiental, porque ela corta, um traçado que corta a Serra da Cantareira. Você tem uma série de mitigantes que você tem que fazer. E hoje você tem mais complexidades ainda, né? Porque é uma obra que ficou anos e anos parada. Quem entende de obra, né? Tem uma obra de banheiro demora, uma obra de uma rodovia de 44 quilômetros parada durante quase uma década, pior ainda mais. Né? Então, quando a gente assumiu, nosso primeiro trabalho, formalmente dito no contrato, era fazer uma vistoria.
Então a gente foi lá e fez uma nova vistoria, a gente já tinha feito, então a gente já tinha muito trabalho desenvolvido, pré-licitação. Mas quando a gente desenvolve aquilo e aprofunda, contrata uma série de prestadores de serviço, a gente teve, pra você ter ideia, a gente assinou o contrato em agosto, em novembro a gente já tinha mais de 100 engenheiros trabalhando na obra. Entre ensaio, projetista, certificador, né? A gente já estava com uma densidade bem grande de pessoas trabalhando. Hoje a gente tem mais de 1.200 funcionários na obra nesse momento e 400 equipamentos indo para um lado para o outro. Então a gente já avançamos bastante. Mas tem um relatório do IPT da USP que identificava cerca de 1.500 falhas no Rodoanel, falhas de engenharia, vícios, pré-licitação, relatório de 2019. E a gente atualizou esses relatórios, a gente está em 5.000. Né? Então, olha só como é que aumentou em 5 anos. Né? Então, por que aumenta? Porque o tempo corrói. Desgasta né? Não mesmo tem a estrutura, né? chuva, você não concluiu várias estruturas, então você tem ali infiltração. Teve uma perda, infelizmente. O nosso trabalho, ele passa por identificar essas perdas, ver tudo que é reaproveitável, tudo que não é reaproveitável e procurar a solução que é mais barata, mas que respeita as normas técnicas, que respeita a qualidade daquela infraestrutura. Né? Então, o passar do tempo, ele impacta. Né? A gente teve que mudar todos os sistemas de ventilação de túnel para atender novas normas técnicas do Corpo de Bombeiros. A gente teve que atualizar toda a infraestrutura de proteção, né, de defensas da rodovia também, para atualizar a norma técnica. Questões de barreira acústica, porque criou-se uma mancha urbana em volta da rodovia que não existia quando do projeto original. E esse é um aspecto até social muito importante. Né? O Rodoanel, esse tempo, ele não impacta só a parte civil, ou a parte de sistemas, ou a parte de norma, mas ele impacta também no reflexo social que aquela infraestrutura tem. Então, com o passar do tempo, foram tendo invasões irregulares, e essas invasões, que era uma casa ali de madeira, em 1, 2, 3 anos, vira um bairro, com casas de alvenaria, com padaria, com comércio. Então, a gente tem, sim, uma série de invasões irregulares no Rodoanel, e um dos nossos trabalhos é como tratar essas pessoas. Então, a gente tem cerca de 4.000 famílias morando no Rodoanel hoje, né, dentro da faixa de domínio da rodovia. E a gente tem um tratamento que é onde não tem impacto na rodovia, seja a rodovia na obra, seja a rodovia já operacional, a gente vai regularizar essas pessoas. Né? Então, ir junto aos municípios, né? O Rodoanel ele passa por 3 municípios, São Paulo, Arujá e Guarulhos. Tratar juntos com o município um processo de desafetação, que é quando você regulariza aquele terreno, a pessoa passa a ter acesso a saneamento de forma adequada, energia elétrica de forma adequada. E outras 2.000 famílias, de fato, não tem o que fazer. Né? A casa está numa proximidade tão curta da rodovia que a gente precisa reassentar essas famílias. Né? Então vai ter um processo de reassentamento que é indenizado, então a gente vai ofertar um pacote de opções para as pessoas, se você quer uma indenização, se você quer uma nova moradia, se você quer um aluguel social, né? Então a gente vai ter esse trabalho e é super denso, né? Então a gente tem feito já um trabalho social há muito tempo, desde ali de quando assumimos, e cada vez mais isso vai se tomando forma. Né? Então a gente está nessa fase de comunicação dessas pessoas, e de procurar quais alternativas eles vão querer. E ao longo dos próximos 4 anos, a gente vai ter esse trabalho social, além da obra. Ô Brendo, além desse desafio social e técnico que você relatou aí, que aumentou em 5 vezes o impacto de intervenção de engenharia que vocês vão ter que fazer no Rodoanel, como que está o relacionamento de vocês com a agência reguladora, né? Acho que é importante que um bom relacionamento, enfim. Como é que está a receptividade, no caso da Artesp, em receber essas informações? Como que está sendo tratado isso? Só para aqueles que não são chegados ao tema, as concessões são reguladas estaduais pela agência reguladora de São Paulo, Artesp, no nível federal pela NTT e assim por diante. Só para vocês entenderem o contexto da pergunta, por favor, Brandon. Perfeito. Exato.
Uma concessionária, né, a gente tem até a gente brinca na Viap, que a gente é quase como se fosse um órgão público. Né? Quem que é o nosso cliente? É o usuário da rodovia que está ali pagando. Né? Quem que é o nosso chefe? É o governo. Né? Então a gente está nessa relação. Não é só com a Agência Reguladora de Transportes, né, de São Paulo, a Artesp, mas a gente também tem uma relação com o Departamento de Estradas e Rodagens, que é o DR, de São Paulo, no caso, né? No caso do governo federal, o DENIT. É o DENIT, né? E a gente presta também contas para a Secretaria de Parcerias em Investimentos, que é o poder concedente, né? É o representante do governador nessa relação. Então, a gente tem esses 3 entes que a gente trabalha conjuntamente. Nossa relação com os 3 tem sido muito frutífera, sabe? A gente tem percebido tanto na Artesp, tanto no DR, quanto na Secretaria, desde que a gente assinou o contrato, uma parceria muito grande. Então, eles respondem de forma rápida. A Artesp, recentemente, ela passou por uma mudança, né? Teve um projeto de lei aprovado aqui na Alesp, em São Paulo, que mudou a configuração das agências reguladoras, tanto a Artesp como a Arcesp, que é de serviços, que cuida de saneamento e gás. E na nossa leitura foi muito positivo isso, e a gente já está vendo uma aceleração na forma com que a agência consegue tratar os problemas. Né? Um contrato com rodovia é orgânica. Né? A rodovia ela não é algo fixo, ainda mais quando você pensa 30 anos de contrato. A única certeza que você tem quando você assina um contrato é que as coisas não vão sair como você esperou. Essa é a certeza que você tem. Você vai errar. Né? Você não vai, pode ser para cima e para baixo, mas você vai errar aquilo. E o Rodoanel já foi, né? A gente, quando começou a fazer as vistorias, por exemplo, de casas, a gente olhou os telhados assim e falou, tem 2.000 famílias aqui. Foi a nossa primeira leitura. Isso via satélite? Via satélite, via leitura drone e satélite. E a gente falou, tá bom, tem 2.000 famílias aqui, a gente já foi falando com a Artesp, com o DR, que a gente tinha que se preparar para isso. Aí a gente foi fazer um relatório de selagem, que é basicamente ver, né, a gente teve essa cautela em fazer esse relatório. Dentro de uma mesma casa, tem mais de uma família. Né? Então, nessas relações, tem casa ali que tem 3 famílias morando, tem casa que tem 2. E a gente foi se surpreender que o número era quase 2 vezes maior do que o que a gente originalmente pensou. Isso num período de 1 ano. Né? Então, como é que a gente já começamos, né, nesse cenário tendo uma surpresa? E tem que resolver. Né? Então, leva esse problema para o poder concedente e fala, como que a gente vai resolver essa turma aqui que não pode, infelizmente, continuar tão em risco aqui nessa situação. E como é que foi essa por exemplo, desse caso? Acho que é bom a gente sempre trazer um caso específico para ver essa relação com o órgão regulador. Exato. A primeira coisa foi passar o relatório de selagem para a Artesp, no caso. Então, a Artesp, ela validou o relatório, tiveram correções mínimas, então a gente chegou num número comum de quantas famílias tem ali. E na sequência, a gente está fazendo isso agora, a gente apresentou um plano de ação para a Secretaria, para a Artesp e para o DR, que foi basicamente isso que eu comentei, né? Metade ali você desafetar, você regularizar aquela moradia, porque ela não está numa situação de risco, e outras metades que sim estão numa situação de risco, você reassentar essas famílias. Então, o que a gente combinou com a Secretaria é que vamos dividir o trabalho aqui, né? Acho que alguns trabalhos são mais burocráticos, então a Secretaria consegue fazer, e o reassentamento a gente toca, né? Então, a gente tem uma estrutura social dentro da empresa para dar vazão a isso. A gente tem assistentes sociais que vão em campo. E agora a gente está exatamente na filtragem das moradias. Então, a gente está apresentando as opções para essas pessoas, a gente, concessionária. E tem gente que vai querer indenização e tem gente que vai querer casa nova. Então, a gente, para cada um, vai ter que, aí dentro da casa nova, ou a gente compra ou a gente faz uma nova. Então, recentemente, a gente procurou o 5º andar, para fazer uma parceria ali na região para ver se identificar, colocar pessoas que já quisessem. Exatamente. Então, a gente filtrou ali uma mancha no 5º andar, é bem interessante o relatório, com 2.000 moradias, assim, e foi vendo o preço de compra. Interessante. Que legal. E agora, quando a gente concluir essa filtragem, a gente volta com a secretaria e fala, olha, vamos então seguir aqui com o procedimento para essas, sei lá, 1.000 famílias vai ser de uma forma, outras 1.000 famílias vão ser de outras. Ô Brendo, apesar desses imprevistos aí que tem surgido, naturais que surjam, vocês têm um compromisso de data de entrega tanto do Rodoanel em 2 lotes, correto? Como é que estão esses prazos diante dessas surpresas que surgiram ao longo do conhecimento do Rodoanel em si? O interessante da forma que a gente
olhou o Rodoanel, até antes da licitação, porque a gente falou, olha, a gente já foi com uma estrutura de engenharia na licitação, então a gente já tinha pensado, se planejado para a obra. O Rodoanel, ele é um tio, né? Ele começa aqui na Dutra e faz um tio e termina na Raimundo, né? Ele já quase na Bandeirantes. E é interessante que o lote 1, o trecho 1, que a gente chama, que ele é da Dutra até a Fernão Dias, ele já tinha tido um avanço físico relevante. Lembrando que foi uma obra parada, ela já teve uma execução. Agora o trecho da Fernão até a Bandeirantes era uma maior complexidade. Então, desde o início a gente identificou, olha, se a gente atacar esses pontos críticos aqui, a gente consegue garantir a entrega no prazo e a gente consegue, eventualmente, até antecipar uma parcela da obra. E foi esse o nosso objetivo. A gente entrou ali em agosto, assinamos o contrato. O contrato ele tem um evento que é a transferência da rodovia. Ela acontece um mês depois da assinatura. Então, formalmente a gente recebeu a rodovia em setembro do ano passado. A gente começou, o contrato ele previa que era para eu começar a obra em setembro do ano que vem, desse ano, né? Ou seja, um ano depois do recebimento, e esse período de um ano era para fazer estudo, projeto. Mas a gente já tinha antecipado boa parte disso. Então a gente começou a obra em dezembro, na verdade, de 2023. Né? A gente começou ali algumas atividades prévias para poder dar acesso ao equipamento pesado. Em abril de 2024, a gente começou a obra de forma bem efetiva ali no trecho da Dutra. Hoje a gente já tem um avanço físico relevante, a gente conseguiu antecipar então 6 meses o início da obra. E os pontos críticos foram bem atendidos, né? Então, o Rodoanel ele tinha, basicamente no trecho 1, né, da Dutra até a Fernão, tinha 2 pontos críticos. Um túnel que desabou, né, que é o túnel 501. Era um marco, né? O Rodoanel ele tem muito um estigma negativo, né? Pelo seu histórico, por ser uma obra que não saiu em várias tentativas. E piorou ainda quando você tem um túnel que desaba, né? Então era uma mancha na história do Rodoanel. E tinha ali o acesso, né? Tem um acesso que daria para uma alça para o aeroporto de Guarulhos. Então eram esses 2 pontos críticos que a gente tinha. Se a gente resolver esses 2 pontos críticos, a gente ia conseguir conectar o Rodoanel inteiro. Já nesse momento. Porque aí eu conseguiria fazer balanço de massa. O que é isso? É quando você tem um excesso de material num lado e uma necessidade desse mesmo material no outro lado da rodovia. Então, rocha, por exemplo. Você está britando uma rocha aqui que você vai usar para fazer pavimento no outro lado. Então, se você não consegue conectar a rodovia, você não consegue ter esse aproveitamento. Entendi. Desse balanço de massa. Barateia também os custos. Barateia os custos, acelera a obra. Porque a brita está ali, a 10 km. Eu vou comprar numa pedreira. A pedreira vai ter que trazer, assim, vai duplicar o tempo, aumentar o custo. Então a gente focou nesses 2 pontos. E basicamente, 4 meses atrás, a gente conseguiu terminar de perfurar o túnel que caiu, né? Então a gente já integramos e já fizemos a alça. O trecho de acesso à alça, operacional ainda. Ainda não está pavimentado, mas a terraplanagem já foi feita, então o caminhão já consegue passar. Né? Então hoje a gente já consegue conectar da Bandeirantes à Dutra por dentro do Rodoanel. Isso é parte do primeiro lote, né, que você estava citando. A conexão inteira Total, pega né? os 2 lotes. Total, né? Mas o grande impacto era no primeiro lote, porque eu já estou britando, né? Tem obra nesse momento no trecho inteiro. Tem obra de ponta a ponta acontecendo. A gente já instalou central de concreto para fazer, né? Já instalamos uma usina de asfalto, já instalamos toda a estrutura para fazer a betagem de pedra, né? Então a gente está nesse momento executando esse ponto. Tem um conjunto de rochas nesse trecho entre a Fernão e a Bandeirantes, que a gente está, né, fazendo agora a explosão, né, a frio, que é utilizando plasma. Né? A gente não vai usar dinamite nesse projeto, porque tem muita proximidade com regiões urbanas. Entendi. Então, se eu fosse utilizar dinamite, ia gerar uma vibração que impactasse essas casas. Então, a gente está usando plasma, que é uma solução a gás que controla a vibração. E é isso. Nesse momento, agora, a gente está fazendo pavimento no trecho da Dutra, com pedra que foi feita no trecho da Bandeirantes. Então, o que você está comentando é que assim, já viabilizou o caminho de serviço de toda a obra. Do início ao fim do trecho que falta concluir, já está resolvido o acesso dos maquinários para a execução da obra. Mas os prazos, então, vocês vão entregar operacionalmente primeiro um lote, certo? E segundo o outro. Qual que é esse compromisso de data que vocês têm hoje para entregar? O contrato de concessão,
ele prevê que todo o Rodoanel tem que estar entregue para a operação em setembro de 2026. O que a gente fez? Esse trecho Dutra-Fernão, que está bem avançado, a gente se comprometeu, e isso foi um compromisso nosso, inclusive, com o governador, de entregar até setembro de 2025. Né? Então, menos de um ano. Menos de um ano. De agora. Está bem avançado, a gente espera alcançar essa data. A gente não viu nenhum empecilho em relação a isso. Nossa expectativa de chuvas nesse trecho aqui, né, nessa época de dezembro a março, também está dentro do esperado. Uhum. Então, se não tiver um cataclisma, tá tudo bem, andando bem para a gente operar, para a gente conseguir entregar para a operação. A gente já fez a compra dos sistemas, então muitos dos sistemas não são disponíveis no Brasil, em especial o Free Flow. Lembrando que o Rodoanel nasce com 100% Free Flow. Sim. Então, a gente teve que já compramos esses equipamentos, eles vão chegar ali em julho do ano que vem. A gente vai ter que instalar, vai ter que chamar o corpo de bombeiros, mas a parte civil, a gente hoje não vê risco nenhum. A gente está com mais de 1.000 funcionários na obra, quase 400 equipamentos pesados indo de um lado para o outro, central de concreto, central de usinagem, tá montada, a obra já está no avanço de cruzeiro. Os sistemas chegando no prazo, também imaginamos ali que em 2, 3 meses a gente consegue colocar eles para operação e ter o alvará tanto do corpo de bombeiros como da Artesp, para poder funcionar e colocar essa estrutura que é tão desejada, né, pelo paulista, pelo menos ali da Dutra até a Fernão já ano que vem. E eu queria, acho que perguntar nisso, né, assim, nesse aspecto. O que o paulista e o paulistano podem esperar? Essa obra existe para suprir uma necessidade de escoamento de mercadorias, de veículos, etc. e tal. O que o paulista e o paulistano podem esperar de benefícios para a vida dele? Né, que eu acho que no final das contas a gente está falando de engenharia e tal, mas essa obra existe para beneficiar a economia local, as pessoas, a circulação de mercadorias e pessoas, certo? Exato. O Rodoanel ele foi concebido enquanto projeto para você dividir o que é o tráfego urbano de um tráfego de longo curso, né, do caminhão que está levando bens e materiais para algum lugar. Em especial o Porto de Santos. Né? Então você tem aqui em São Paulo é uma cidade que se desenvolveu ao longo de 2 principais vias, né? Que é a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros. E você tem um sistema de vias aqui auxiliares a esses, como por exemplo a Avenida Bandeirantes, né? Aqui no sul, que é equivalente a uma saída para o Porto de Santos. E o Rodoanel, então, ele foi concebido como vias alternativas a essas. Né? Então, 21 quilômetros do centro de São Paulo, né, que é a Estação da Luz. É engraçado, né? Toda a rodovia, o número dela, né, quando começa com 0, é exatamente a distância do centro de São Paulo. Então, o Rodoanel é SP021, né? Quando é ímpar. Ele é 21 quilômetros do centro de São Paulo. Né? E ele foi planejado para você, o Rodoanel Oeste e Sul, suprimir a Marginal Pinheiros, e o Rodoanel Norte e Leste suprimir o sistema da Marginal Tietê. Os caminhões, por exemplo, Exatamente. E transportadoras. Exatamente. Aliviar o centro de São Paulo, tirando os veículos pesados, os veículos comerciais do centro de São Paulo, correto? Exato. E já tem uma lei aprovada no município de São Paulo, que ela fala que quando você tem a conclusão do Rodoanel, do Rodoanel Sul e do Oeste já parou, né, a movimentação, é bem restrita a movimentação de caminhões na Marginal Pinheiros, e a mesma aplicação dessa restrição vai ser dada à Marginal Tietê. Entendi. Quando a conclusão do Rodoanel. Então todo paulista que pegou a Marginal Tietê naquele trânsito complicado, olhou para o lado e viu 4, 5, 6 caminhões que não é comum e que não conseguiu nem trocar de faixa. Esse caminhão não deveria estar mais lá no horário de pico, no horário normal. Então isso deveria melhorar muito. Ô Brendo, essa expectativa do paulistano fazem 26 anos que o Rodoanel vai tirar esse tráfego, os caminhões do tráfego urbano da cidade de São Paulo. Diante do que você tem comentado, que tem o lote 1 e o lote 2, ou seja, vocês têm um compromisso de entregar primeiro um lote do Rodoanel e depois um segundo lote do Rodoanel. O paulistano, principalmente aqui da cidade de São Paulo, que sofre com esse trânsito, ele tem um compromisso da Viapia que vocês vão finalmente concluir o Rodoanel? Sim, é a nossa meta A, B, a C, a D, a F, a G, a H, I, J, K, L, tá? Todas elas passam pela conclusão do Rodoanel dentro do prazo. Né? Então, o prazo final do Rodoanel é setembro 26. Então, a gente espera, vamos lá, setembro 25 entregar a primeira metade, setembro 26 entregar a segunda.
A gente trabalha aqui de forma muito incansável para tentar antecipar setembro 26. Então, Legal, é uma legal. vontade nossa. Boa notícia. Hoje a gente ainda não tem as condições de garantir como a gente está fazendo para setembro 25, porque a gente já conseguiu avançar tanto que setembro 25 na nossa leitura é uma realidade. Essa primeira metade, Para né? essa primeira metade. Para setembro 26 hoje também é uma realidade o Rodoanel inteiro, mas a gente quer antecipar, a gente tem essa vontade de antecipar. Legal. Provavelmente daqui a um ano a gente já vai ter uma capacidade de falar se vai ser setembro, se vai ser agosto, se vai ser julho, né? Então provavelmente a gente vai ter uma visão mais clara conforme o tempo vai passando. Mas a entrega, o Rodoanel, em termos de CAPEX, é o nosso maior montante numa única obra. Ele é extremamente relevante para a gente, é o nosso capital político, assim, né? É o Rodoanel. É o cartão de... É o nosso cartão de visitas, né? Exatamente. Então, a Via Apia, antecipando o trecho 1, já é super relevante, né? Ninguém nunca... É extremamente raro antecipar a obra de rodovia, né? Ou qualquer outra obra, né? Então, isso é muito raro. Então, isso já vai ser bem interessante, ainda mais para dar uma utilidade a essa infraestrutura. A infraestrutura está lá, falta pouco para concluir e o usuário, o cliente, né? O paulista e o paulistano poder usufruir dessa melhoria. Agora a gente tá incansável aqui para antecipar. Agora entregar, se não entregar eu e muita gente lá não vai, não estarão mais lá. Assim. Ótima notícia. Né? E ele falou de CAPEX, eu queria entender como é que é a engenharia financeira também, para poder dar conta desses investimentos, qual é o CAPEX que estão aplicando hoje no projeto, como é que... Explica um pouco para a gente entender, Sim. Porque a gente sempre fala aqui que há um gap no financiamento de infraestrutura no Brasil. E acho que players como vocês vêm para suprir justamente esse gap. Exato. O Rodoanel, ele de novo, o contrato dele é atípico. Né? Ele é um contrato que ele foi feito para adequar a uma obra que está parada, que tem uma série de riscos. Então ele tem uma definição que até março do ano que vem, final de fevereiro, início de março do ano que vem, esse contrato ele ainda tem uma possibilidade de rescisão antecipada, seja pelo nosso lado, seja pelo lado do Estado. Ninguém vai fazer, né? Mas a gente formalmente não pode antecipar. É uma questão de direito administrativo aqui que não cabe entrar no detalhe. Então, a gente não conseguiu ainda fazer um Project Finance, né? Uma emissão de endividamento de longo prazo, porque a gente só vai conseguir fazer isso após essa data. Sim. Esse é o santo graal do financiamento de projetos de infraestrutura, né? Seria o Project Finance, né? Exato. A gente já mandatou banco, a gente já fez toda a abertura de capital, a gente fez todo o trabalho que tem que ser feito para a emissão desse Project Finance. Deve ser uma debênture de infraestrutura, a gente está caminhando para isso. Mas até então a gente tem suportado com equity. Então a gente tem aportado algumas centenas de milhões de reais no Rodoanel, né, para fazer destravar isso. Conforme o Rodoanel, lembra, ele é uma PPP, então o governo ele paga uma parte da obra. Entendi. Né? Então, conforme a gente vai tendo avanços físicos trimestrais, o governo também aporta uma parte. Então, o equity, ele não é só para obra, mas também para capital de giro. Né? Então, a gente tem feito isso. E hoje, inclusive, caiu a segunda parcela. A gente já atingiu 20%, olhei mais cedo no celular, caiu mais uma parcela de avanço físico da obra. Então, hoje o Rodoanel está com bastante caixa. Tem que usar logo esse caixa, acelerar essa obra aí. Mas para a gente ter uma ideia de número, Brandon, a gente sabe que dentro dessas imprevisibilidades que você trouxe, esse CAPEX está difícil, a gente palpável ter uma assertividade nesse valor. Mas na época do leilão, a estimativa de CAPEX de investimento no Rodoanel para concluir o Rodoanel eram quantos? 3 bilhões de reais, né? Essa é a ordem de grandeza do CAPEX do Rodoanel. A gente manteve essa ordem de grandeza. Óbvio que tem variação, seja por inflação, né? Seja por variação de preço de insumo, tem esses impactos. A Rodoanel, de novo, a gente já tinha uma previsão de que ia ter essas complexidades de engenharia que impactariam no preço da obra, mas a gente está com o fully funded, né, para esse período até abril do ano que vem. A gente tem prazo aqui para fazer o Project Finance com calma. Provavelmente a gente deve fazer essa emissão no início do ano que vem, e aí com essa emissão a gente está fully funded para 100% da obra. E o governo aporta quanto nessa PPP? O governo, ele aporta na prática mais ou menos 50%. 50%. Tem cada vez mais PPPs de infraestrutura, né? Porque Sim. a gente tinha um processo administrativo muito de concessões, né? E
PPP é um pouco diferente, eu vejo cada vez mais, assim, especialmente no nível estadual e municipal, uma série de tentativas, uma série de soluções mais criativas de PPP ao invés de licitação tradicional. Para vocês tem funcionado muito bem esse... Sim. Como é que é a cultura da Viap? Qual que é a nossa cabeça? Por que a gente existe? A vontade da Viap é comprar ativos, entrar em licitações que tenham algum problema. Tá? Então, assim, se tem um problema, a gente gosta. Se não tem problema, aí deixa pra outra pessoa, que eu não quero gastar nosso tempo com isso, não. A gente gosta de problema. Ativos estressados. Exatamente, a gente gosta de problema. Legal. É igual quando com a minha mulher, eu sempre discuto, assim, eu não fico quieto. Eu gosto de problema. Então eu vou lá e discuto. Você atravessa a rua e abraça ele, né? Eu atravesso a rua e abraço ele. Então, assim, a gente, quando olhou o Rodoanel, vários problemas ali. A gente falou, isso aqui é o nosso ativo. Pessoal, um passo atrás, por quê, hein? Por que vocês buscam a dor de cabeça? A nossa tese de investimentos, né, quando a Viap nasceu, então a ideia da Viap lá em 2021, ela nasce dentro da gestora do fundo, é um fundo de private equity, né, que é dono da Viap. Essa gestora se chama Starboard. E eu sou sócio da Starboard, responsável por infra. E a ideia nasceu ali de, olha, tem várias concessões de rodovias no Brasil, e a gente estava olhando muito São Paulo na época, que tem N problemas. Só que por que eles têm N problemas? Ou porque a estrutura de capital não foi feita de forma adequada, ou porque teve um problema de execução de fato, o management não foi suficiente para os desafios, ou porque essa empresa ela optou por ir para um caminho judicial ao invés de um caminho consensual com os seus stakeholders, né, que é o poder, né, a Artesp, a secretaria. Falou, cara, a gente é totalmente inverso disso. A gente odeia litígio. A gente gosta muito mais de ter uma solução consensual. A gente se considera bons executores, né? Então, se a gente vai entrar um problema, a gente vai ficar naquele problema até ele ser resolvido. E a gente sabe fazer estrutura de capital, a gente sabe fazer conta. Né? Então, a gente consegue resolver esses problemas. A gente listou um pipeline, olha, todos esses ativos aqui, seja licitações, e o Rodoanel estava lá listado, seja concessões, então os ativos da B Concessões que a gente adquiriu estavam lá listados, a gente falou, olha, vamos atacar isso aqui. Então começa a estudar o Rodoanel já em 2021, começa a estudar a B Concessões em 2021 também. A gente colocou uma binding offer, a aquisição dos ativos da AB, em, salvo engano, abril de 2022. Mais um passo atrás. Acho que a gente tem que, talvez, situar para o nosso espectador que vocês fizeram essa aquisição da carteira da B Concessões por 3 bilhões e meio, né? Exato. E foi ano passado. Então, vamos dar esse passo também para a gente poder finalizar essa resposta de uma maneira mais que quem está nos assistindo consiga entender. Exato. Nosso primeiro ativo vencido foi a licitação do Rodoanel em março de 2023. Sim. De novo, a gente estava ali listado lá em 2021 quais seriam nossos pontos de ataque. Em novembro de 2023, a gente conseguiu assinar um contrato de compra e venda da carteira da AB, que teve o fechamento, né, quando a gente cumpre todas as condições do contrato para efetivamente fazer o desembolso e adquirir os ativos, no final de maio, início de junho desse ano. Né? Então, a gente teve que pedir a autorização da Artesp, né, de outros entes necessários. E em junho a gente consolida então a SP Serra, que é a concessionária responsável pelo Rodoanel Norte, a Colinas, que é uma concessionária aqui de São Paulo, com quase 400 km de extensão, responsável ali pelo triângulo Campinas, Sorocaba e Piracicaba, e a Rodovias do Tietê, que é uma nossa maior concessão, né, incluindo vicinais, a gente está falando de quase 700 km de concessão, que ela passa por Campinas, passa por Salto, por Tietê, vai até Bauru. Né? Então é bem grande a concessão na área. E a Nascente das Gerais, que é a nossa única concessionária fora do estado de São Paulo. É uma concessionária estadual do estado de Minas Gerais, que liga ali São Sebastião até a região metropolitana de Betim. E ela passa por Capitólio, passa por Furnas, passa por Itaúna, então passa por alguns lugares relevantes ali em Minas. Então, Brandon, a expertise e a Viap está de olho realmente em desafios maiores do que operacional de uma concessionária. Seriam desafios de resolver contratos
estressados ou contratos que não performaram. Então, num primeiro momento, vocês ganharam uma concessão, que é o Rodoanel Norte, o trecho do Rodoanel Norte, e agora vocês estão fazendo fusões e aquisições, principalmente, de grupos que têm contratos que não performaram. Hoje, a Via Ápia, então, tem, diante de todas essas concessões, totaliza quantos quilômetros sob administração do grupo Via Ápia e quanto de CAPEX já previsto de investimento? Perfeito. A gente tem hoje cerca de 1.400 quilômetros, né, somando São Paulo e Minas Gerais. O CAPEX, nosso maior CAPEX é o Rodoanel, né, então a gente está falando aqui de cerca de 3 bilhões de CAPEX. É uma obra só, né, então é um montante relevante para uma obra. Na Rodovias do Tietê, né, e a Rodovias do Tietê é um exemplo perfeito. É uma concessionária que atrasou muito a obra, então ela gerou um passivo regulatório. E como é que a gente resolve esse passivo? A gente tem formas contratuais. Na nossa leitura, como eu tenho não apenas para fazer essas obras, mas eu tenho esse passivo que eu vou pagar com nova obra. Por que eu faço isso? Porque eu já vou mobilizar uma estrutura que ela vai ter eficiência em escala. Fazer uma obrinha de uma faixa adicional, eu vou gastar uma mobilização. Fazer de 5 km de faixa adicional. Agora, se eu vou fazer 100 km retilíneos, é a mesma mobilização. Então, a gente procurou fazer uma otimização disso. E no caso da Rodovia Tietê, a gente também pensou uma obra que ela gera demanda, ela gera fluxo para a rodovia, que seria uma alternativa ao sistema Castelo Branco. Então, a gente já pode entrar, a gente entra nesse detalhe, mas hoje a Tietê tem de obra contratual prevista 2 bilhões de reais, mais 2 bilhões de reais de nova obra. Isso até quando? Passivo. Isso nos próximos 7 anos. Perfeito. Tá? A gente não olha horizontes muito longos, a gente não gosta de concessões ou ativos que eu tenho que fazer uma obra de ampliação daqui a 10 anos. Uhum. Então, nós estamos falando na casa de 7 bilhões. A gente está falando na casa de 10 bilhões de reais. De 10 bilhões de CAPEX. de CAPEX. Porque a gente tem mais a Colinas. A Colinas é um ativo que contratualmente hoje não tem mais obra nenhuma para fazer. Mas a gente está trazendo obra nova para o contrato num aditivo que deve ser assinado ao longo do início do ano que vem, com o governo do estado de São Paulo. Primeiro, como essa concessão ela teve uma prorrogação de prazo, só que não foi feita a inclusão de CAPEX. Então, sobre esse prazo prorrogado, a rodovia está com excesso de capacidade, então está com muito tráfego passando, né? Então a gente precisa ampliar, ter faixas adicionais. Tem uma obra muito desejada pela população de Campinas, que são as marginais entre a Anhanguera e a Bandeirantes, na rodovia Santos Dumont, que é nossa. Então a gente também já teve aprovação com o município de Campinas há um mês atrás do desenho. A gente já fez o projeto executivo, vai entrar nesse aditivo para a gente começar a obra no início do ano que vem. Então, na prática, vocês estão analisando dentro dessas concessões antigas o nível de serviço, aqueles pontos dentro da faixa de domínio de vocês que não estão atendendo uma capacidade apropriada, vocês estão bolando projetos e soluções viárias para resolver esses gargalos e sentando na mesa com o Estado, é isso? Exatamente. Então, a gente tem várias formas de tratar os problemas de uma concessão abandonada, né? Então, esses ativos que a gente adquiriu do portfólio da AB, eles foram, de certa forma, abandonados, né? Então, muitos anos sem um trato, sem um zelo. Então, você tem vias ali que estão com estouro de capacidade. As pessoas não aguentam mais pegar trânsito na Santos Dumont. Eu, quando vou lá, não aguento, sabe? Virou pessoal, assim. Eu quero fazer essa obra o mais rápido possível, porque eu quero chegar mais sério na sede, assim. Seja na Santos Dumont, seja na SP300, a gente tem uma série de pontos que a gente ainda identificou gargalos. A gente estudou quais eram as alternativas, se era uma via marginal, se era uma faixa adicional, se era mudar a inclinação da rampa, porque às vezes isso impacta, tem muitas rampas ali na rodovia. Então, a gente já fez um plano, a gente fez projetos executivos de várias dessas obras. Alguns a gente hoje está em projeto básico, então a gente deve concluir o executivo nos próximos meses, que a gente consegue levar para o governo, olha, esses são os custos efetivos dessas obras novas. Como são obras novas, elas são incluídas no contrato. Isso gera um desequilíbrio contratual a favor da concessionária, junto com a obrigação de fazer aquele investimento. Uhum. Então, a recuperação do pavimento, né? Então são pavimentos que não têm um ciclo de investimento em melhora de pavimento há muitos anos. A última melhoria de pavimento que teve na Colinas foi em 2019, não tem em 2024. E o desgaste é tremendo. É tremendo, né? Então, fica aquela rodovia cheia de tapa-buraco, sabe? Ninguém quer isso. Então a gente quer melhorar essa dinâmica. Aí,
você citou esses projetos, né? Assim, São Paulo, Minas, tem uma série de ativos estressados, a lei de relicitação, né? Isso. Ela, daquelas leis que não pegou, assim, efetivamente. Então, assim, vocês têm, já que vocês gostam de dor de cabeça, tem muita dor de cabeça pelo Brasil. Queria entender o que vocês estão olhando dessa lista aí. Eu quero um dia ver essa lista de ativos aí que vocês estão olhando. O pipeline da Via Apia. Pipeline da Via Apia. Você pode compartilhar um pouco com a gente sobre isso? Ou... Eu posso dar os conceitos, assim. Os nomes, às vezes, eu posso ser processado, seu deck, mas tudo bem. O que são os 3 conceitos que a gente olha, né? A gente gosta de ativos que não tenham performado CAPEX ou tenham algum problema de CAPEX. Então, o Rodoanel Norte é um exemplo disso, né? É um problema de CAPEX grande. E a gente gosta de debruçar nisso. Então, a gente procura construtoras e conversa com elas antes. A gente tem uma área de suprimentos muito robusta na Via Apia. Então, isso nos dá a gente consegue entrar junto com a construtora na execução da obra. Então, a gente compra tudo. A gente faz todo o supply, né, do EPC, né, do Engineering, Procurement and Construction. O E e o P a gente participa bastante. Isso facilita muito para a construtora. Exato. E isso dá uma previsibilidade. Não fica aquelas obras, né? A gente tem modalidades de contratação de construtora. A mais tradicional é o turnkey, né? Um EPC turnkey lump sum. Que é isso? É você paga um preço fechado para a construtora, fecha o olho, reza para ela entregar a obra. E reza para ela não te vir com claim, com litígio. Em 90% das vezes, se a sua reza não for forte o suficiente, ela vai vir com claim, com litígio contra você. Então a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente procura fazer o projeto executivo junto com a construtora. Então a gente chama a construtora para fazer junto com a gente. Ela participa na elaboração do projeto, da obra. Então a gente fecha o E aqui juntos com a construtora. O procurement a gente divide. Então tudo que a gente faz uma curva A, B, C, D, E. Então a gente pega, olha, tudo que é relevante, cap, concreto, aço, brita, a gente vai fornecer. Na data tal, na qualidade tal. E tudo que for menos relevante, então, prego, aí você compra aí você mesmo, que não vai ter grandes variações de preço. E construction, então, você faz, e eu acompanho. Né? Então, a gente divide isso em uma forma, um modelo de aliança, que a gente chama. Então, o Rodoanel é assim. O Rodoanel, ele é um contrato de aliança, na prática. É um contrato onde a gente fez a engenharia junto com a construtora, com o consórcio construtor. A gente está fazendo um procurement diariamente. E a gente acompanha a execução da obra ali em loco. Né? Então, por que a gente adora isso? Então, quando a gente vê um contrato de concessão que tem uma obra complexa como o Rodoanel, ou as obras atrasadas da Tietê, a gente sabe o que a gente tem que fazer no day after. Mas deixa eu insistir, quando você olha pro Brasil, o que você vê aí de obra complexa? Tá aí. Se quiser, a gente fica mais 3 horas aqui, mas né? Eu queria ver alguns exemplos, assim, eu queria entender onde há a possibilidade, né? Qual que é o apetite de CAPEX, né? Eu acho que assim... Não, o apetite de CAPEX, ele não tem um número. Né? A gente, hoje, aqui em São Paulo, né? Vamos focar, onde a gente está mais focado hoje, a gente tem a gente vê tanta necessidade de investimento. No trecho que sobe de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, para o Mato Grosso, né, para o Mato Grosso do Sul. Então tem uma série de gargalos ali em algumas concessões que a gente está acompanhando. A gente acha realmente que o sistema Anchieta Imigrantes tem data de validade, então a gente já levou para o Estado algumas ideias, em especial saindo do Rodoanel e caindo para o Porto de Santos. A gente acompanha o macroanel de São Paulo, né, então isso também é relevante. Como necessidades de CAPEX que são complexos, passam por regiões de serras, passam por regiões que não são triviais. Em Minas tem a 381, né? Então a gente acompanhou bastante esse processo. A gente discordou da decisão da ANTT de trazer a obra complexa para o DENIT. Tá? Então a gente foi quando a gente saiu do estudo, a gente falou isso para eles, a gente falou, olha, a gente teria maior vontade de fazer essa obra, essa concessão, se o problema de obra for meu. Que aí eu me garanto. Eu me garanto que eu vou executar isso aqui no menor prazo possível. Aí levaram pro DENIT e falou, tá bom, não é mais pra gente. Porque eu não consigo ter a garantia. Não que o DENIT pode ter a competência que for. É outro ente, ele não vai me dar uma garantia de execução, de fiel execução da obra, que ele vai executar aquilo, ele vai me dar lucro cessante se ele não executar no prazo. Falou, não vai, então tá bom, então tô fora, tchau. A gente vê um caso de relicitação que é a Via Bahia, é um caso super complexo, né, de acionistas que não querem mais estar no Brasil.
Então a gente está acompanhando esse caso, que tem muitas obras paradas ali, né? Uma necessidade de investimento tremenda, num corredor super pujante para a economia brasileira. Só para falar alguns poucos, né? O Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso tem necessidade de investimentos, mas eu acho que particularmente está com um programa grande de tá com um programa grande pavimentação e rodovias, né? Exato. A gente ali tem algumas visões em relação ao Mato Grosso, de como que é o escoamento de carga ao longo do tempo, né? Então a gente vê uma competição com projetos de ferrovia. Isso nos traz um asterisco na forma de analisar o projeto. Você cita aí o LRV, né, Lucas do Rio Verde, que a Rumo está fazendo paralela a 163, é isso, Breno? Exatamente. E aí, teoricamente, perde capacidade e o seu estudo financeiro pode ir por água abaixo. E você não tem... É muito difícil ter essa... Primeiro, você acertar o que vai sair do tráfego da rodovia para o tráfego da ferrovia. Sim. Né? Você tem a Lucas do Rio Verde, você tem todo o sistema da hidrovias ali subindo, né? Barcarena. Do Brasil, né? Exatamente. Então, que deveria se desenvolver também. Então, quando você tem uma perspectiva favorável para outros modais, Mato Grosso do Sul, traz uma incerteza um pouco maior. Perfeito. E são contratos que não têm garantia de demanda. Diferente do que a gente tem visto aqui, tanto em São Paulo, né? As licitações saíram da Sorocabana, do Nova Raposo, tem uma garantia de demanda mínima. Sim. Lá a gente não vê a mesma coisa. Então, você tem uma certa incerteza, porque pode ter muita elasticidade, muita variação nessa demanda. Mas, assim, para falar os principais, a gente vê, quando a gente olha a BR-116, a gente vê dificuldades também ali em concessões do Grupo Artéries no sul, né? Então, você teve o contorno de Florianópolis, que eles conseguiram entregar, mas era um caso de uma obra extremamente complexa. Sim. Esse é o tipo de perfil que a gente tem olhado. Então, assim, Brandon, bem bacana você citar o macroanel do estado de São Paulo aqui. Vocês estão com o objetivo e a meta e o desafio, e estou bastante confiante que vocês vão concluir o Rodoanel de São Paulo. Mas, diante desse tempo, né, praticamente 26 anos aí de expectativa desse Rodoanel sair, a gente já sai ele com provavelmente em termos de estudo de tráfego e de capacidade, complicado. O macroanel seria uma solução realmente para dividir um pouco esse tráfego de um rodoanel que em algumas sessões, em alguns horários, já está esgotado em termos de capacidade. Uma dúvida para esclarecer para a gente, esse macroanel, você citou inclusive na nossa conversa, que o rodoanel está a 21 quilômetros do centro de São Paulo. Esse macroanel está a quantos quilômetros do centro de São Paulo? Ele varia no trecho litoral e no trecho interior. Mas ele está mais ou menos 70 quilômetros de São Paulo. Quando você olha a SP-075 e a Santos Dumont, que é a nossa rodovia, e você tem a Rota das Bandeiras, né, que é o corredor Dom Pedro. Então ali 70, 60 quilômetros de São Paulo. Quando você vai já pro litoral, você está a 50 quilômetros de São Paulo. Né? Então o macroanel, ele pega ali a 075, ele pega a 069, né, que é da hoje está no contrato da Via Oeste, vai entrar no contrato da Sorocabana. Ele pega o corredor Dom Pedro, ali da Rota das Bandeiras. Ele cai ali e pega a Tamoios, né, e desce pela Tamoios até a SP-056. Então não é uma obra greenfield, é o aproveitamento da malha existente já concessionada, inclusive. Exato, mas ele passa por você duplicar esse trecho inteiro. Tem muitos trechos que não são duplicados, você conectar. Então tem trechos que faltam conexão. Esse é o macroanel pensado hoje. Mas tem uma nova obra que vai sair na licitação da da Nova Raposo, que é a SP-029, ou seja, 29 quilômetros ali do centro de São Paulo, que ela existe um trecho ali entre Tapevi e Cotia, e a licitação da Nova Raposo ele vai incluir uma obra, aí sim, greenfield, saindo de Cotia até em Budas Artes. E tem uma possibilidade, que a Secretaria tem muito interesse em fazer isso, que é uma continuação de Itapevi até Cajamar. Legal. Então você estaria ali mais ou menos 30 quilômetros de distância do centro de São Paulo, um segundo anel. Seria antes desse macroanel. Cajamar é o centro de armazenamento, né? Exatamente. E ele estaria exatamente no trecho oeste do Rodoanel. Ele ligaria Bandeirantes até a Regis de Bittencourt. E no contrato hoje da concessionária que administra o trecho sul do Rodoanel, que é a SPMar, foi anunciado recentemente a inclusão de uma nova obra, que seria uma alça de Itapecerica da Serra. Então sairia dessa conexão
ali da Regis, com esse segundo Rodoanel Oeste, e iria até o trecho sul do Rodoanel. Então, uma obra ali de 10 quilômetros, bem interessante. Então, hoje, quando você olha o Rodoanel, e o Maurício está certíssimo, ele já estourou capacidade em alguns trechos, em especial no trecho oeste, ali entre a Bandeirantes, a Raposo Tavares e a Regis Bittencourt. Aquilo ali, determinado horário do dia, virou uma avenida. Então, a ideia que foi projetada nesse lote da Nova Raposo é exatamente uma alternativa ao Rodoanel Oeste, que quando você inclui esse investimento da concessionária responsável pelo trecho sul, mais o investimento previsto na licitação da Nova Raposo, mais esse adicional de investimento que deve ser incluído, você consegue sair da Bandeirantes, cair no Rodoanel Sul, sentido Anchieta Imigrante, sem passar pelo Rodoanel atual, né? Rodoanel Oeste atual. Um ponto que eu queria trazer só, Maurício, você citou o Free Flow, né? Que tem sido um case aí, uma expectativa muito grande para inclusive poder cobrar menos por trecho trafegado, etc. Como é que está o planejamento de vocês para a implementação do Free Flow? Você acha que ele vai conseguir... Assim, existe um medo entre a população assim, de que as pessoas não vão pagar. Você acha que isso é viável? Assim, até a mesma história do Rodoanel, né? Quando você vai para Madrid, quando você vai para Milão, tem 2, 3 rodoanéis na cidade, né? Então é necessário ter. Não é uma opção. Você tem que diferenciar veículo de longo curso de veículo urbano. Assim, não dá para ser isso. O Free Flow é a mesma coisa. Assim, na minha leitura, veio para ficar. Não dá para... É muito arcaico a gente imaginar que você tem que parar, pegar ali o cartão, ainda que seja cartão, sabe? Porra, colocar na maquininha, ainda mais no local que nem tem cartão. Você tem que usar dinheiro. A gente, até na Via Apia, a gente é contra o que tem sido feito hoje no Free Flow, que é você botar um site onde você tem que pegar um boleto. A gente está trabalhando tecnologia junto com o nosso fornecedor do Free Flow para ser no celular um aplicativo passou, pagou. Entendeu? Não precisa entrar em mais nada. É igual, né, você não precisa pegar o aplicativo de uma Sem Parar, de uma Veloy para pagar. Né? Passou, pagou. Então tem que ser a mesma coisa o Free Flow. Seja para quem tem tag, seja para quem não tem tag. Então, ou você tem tag ou você tem um aplicativo da Via Apia, não sei se resolveu. Mas a grande discussão que tem, beleza, o cara não vai pagar, tudo bem. Aí tem 2 pessoas que não vão pagar. Ou porque o cara não teve, é difícil pagar, tem que entrar no site, nem sei qual é o site. Então, nem que cabe às concessionárias dar todo o suporte para esse usuário. Não, nem precisa, esquece site, baixa aqui o aplicativo, coloca seu cartão de crédito e vai embora feliz. Ou porque, de fato, o cara não quis, é má fé. Má fé não tem solução, né? É educação do povo. Então, a gente tem que ter uma estrutura de garantia no contrato que nos permita suportar a má fé, né? Rodoanel tem, né? O contrato do Rodoanel ele tem uma estrutura de garantia bem robusta para a inadimplência do Free Flow. Perfeito. Tem que estruturar isso nos outros. Dentre as concessionárias que já implantaram o Free Flow, você tem ideia de quanto que está essa magnitude de inadimplência? Está na ordem de 8%, 8, 7% de inadimplência. Isso não é só coisa do Brasil, não. Isso é global. Sabe? A Europa está na ordem de 4, 5. Tá? Então, a gente espera, uma expectativa nossa, que com o passar dos anos, conforme... Primeiro que tem uma demora na aplicação de multa. Então, conforme as pessoas vão sendo punidas, você vai tendo, né, o cara começa a tomar multa sobre a inadimplência de Free Flow, isso molda o comportamento. Né? Então, a pessoa vai evitar pagar R$195 de multa numa tarifa de R$10. O bom exemplo disso é o cinto, né? É o cinto, exatamente. Começou a multar, mudou a postura. Então, a gente espera que o Brasil, em X anos, a gente no Rodoanel estimou 10 anos, na época da licitação. A gente hoje até está procurando antecipar essa premissa, que a inadimplência ela vai baixando para um patamar semelhante ao da Europa, de 4, 5%. Mas a gente não acha que nunca vai ser 0. A gente sempre acha que vai ter ali um percentual de má fé. Normal, perfeito. Né? Mas tudo bem. A gente tem que ter garantia para suportar esses 4, 5% até o cara tomar multa. Porque basta uma multa, né? Olha quanto que uma multa paga de pedágio, né? Se um pedágio for R$19, uma multa de 200,
Paga 20 pedágio. É que na prática também vai acabar travando ali no licenciamento do veículo, né? Exato. Então, assim, pode ser que ele consiga passar, mas daqui a pouco ele tem dificuldade de licenciar esse veículo e acaba sofrendo as consequências de não ter pago a tarifa, né? Exatamente. Ô, Brandon, uma questão, né? Nós estávamos conversando já sobre o futuro aí, né? As perspectivas futuras. Você comentou do macro anel, enfim. A gente gostaria de entender também o que vocês vislumbram como o futuro da próprio grupo Via Appia, né? Dentro do material que eu estava analisando Via Appia, existe uma data, um ano de planejamento de vocês abrirem o IPO. Você pode contar para a gente um pouco mais sobre isso? Sim. Assim, a Via Appia, a gente tem esse propósito, né? Ela nasceu com esse objetivo. Então, o nosso plano foi, vamos entrar nessas licitações de ativos complexos, vamos fazer as aquisições de M&As, né, de ativos de outras concessionárias com problema de performance. Vamos agrupar tudo isso, vamos resolver e vamos fazer um IPO. Para mostrar que essa empresa ela consegue continuar fazendo isso. Porque a gente acabou de conversar aqui. A gente pode fazer 4, 5, 6 M&As, ainda tem mais 300 no Brasil com problema. Né? Então, assim, a gente vai ter muito pipeline para resolver. A gente vai cobrar a lista. Né? Essa lista aí vale bem. E aí a gente vai fazer o IPO, a gente pretende fazer o IPO provavelmente em 2027. Porque a gente já vai ter entregue o Rodoanel, a gente já vai ter maturado os investimentos da Tietê, a gente já vai ter maturado os investimentos da Colinas, e já teremos feito mais alguns M&As ou mais algumas licitações. Então, essa é a data, a administração deve continuar a mesma, né? Então a gente monta a empresa com essa administração, a administração vai continuar tocando a mesma estratégia de crescimento em ativos com problema de performance pós-IPO. Né? Então, esse é nosso diferencial em relação aos ativos já listados hoje, como a CCR e a Eco Rodovias. Perfeito. Primeiro que a gente não vai ser controlado por nenhum acionista relevante, a gente vai ser uma True Corporation. Então, a Via Appia, o fundo que detém a Via Appia, ele tem 100% dela, e ele não tem um cotista relevante. Então, é bem pulverizado. Quando a gente faz o IPO, o que a gente vai fazer? A gente fez isso já em outro ativo que a Starboard teve no passado, que foi a 3R Petróleo. A gente incubou a 3R, nasceu dentro da Starboard. E a gente liquidou o fundo. E deu as ações para os cotistas. Então a 3R é uma corporation. A 3R não tem um acionista controlador. Aqui na Via Appia vai acontecer o mesmo. A gente vai liquidar o fundo, vamos entregar as ações para os cotistas. Os cotistas vão... A Via Appia vai ter uma base de acionistas bem pulverizada, que não tem um acionista como uma construtora no grupo. Então a gente não tem nenhum tipo de conflito de interesse. Nosso objetivo é ter uma estrutura de crescimento pautada em ativos que não tiveram performance. E vamos focar nisso. Qual que é o budget de vocês para fazer M&A nos próximos anos e até novos projetos? Quanto vocês estão botando na mesa? Vai? A gente hoje, em M&A, a gente geralmente A gente geralmente tenta acoplar uma parte de equity e uma parte de dívida. Né? Então, acompanhando aqui uma relação de 2 para 1, a gente está falando de uns 2 bilhões de reais, mais ou menos, nos próximos anos. Vocês estão de olho e vai ter, como eu citei, parece que são 7 leilões de rodovias federais estressadas. Vocês estão também pensando em entrar no âmbito federal? Sim, a gente estuda bem. É aquilo, a gente tem que ter ativos com problema de performance, com alguma dificuldade regulatória, alguma performance ou dificuldade de CAPEX, e sinergia, né? Então tem rodovias federais próximas às nossas, né? Tem continuações aqui de rodovias paulistas em lotes federais. Você citou 116, por exemplo, né? O Sinté 116, você tem ali rodovias no Mato Grosso do Sul, que são relevantes pra gente. Teve a 262 agora, que é paralela a uma rodovia nossa. A gente estudou, mas acabou não vendo um ângulo para entrar. Então, o nosso pipeline de novos negócios é bastante robusto, né? Então, hoje a gente tem um pipeline hoje 5, 6 rodovias em curso, tá? Em discussão, seja com NDA assinado para uma aquisição, no caso de existente, seja de licitações novas. Então, vai ser bem ativo os próximos anos aqui pra gente. 5 a 6 novas rodovias, então. Perfeito. Brenda, você citou muito bem aqui pra gente essa transição histórica das concessionárias, né? As primeiras concessões do país, elas foram inicialmente administradas por grandes construtoras. E isso tem mudado recentemente, que tem, de certa forma, atraído muitos fundos de investimento. Você vê que a gente vai, ao longo do tempo, através dessa estratégia de trazer capital privado para resolver gargalos de infraestrutura, elevar o nível da infraestrutura do nosso país? Exato. Assim, a nossa leitura não é só, acredito que não é só nossa, né? O Pátria
foi o primeiro fundo a entrar nesse setor de forma relevante, mas hoje a gente vê o BTG, a gente vê a Quineia, né, não apenas a Starboard, a gente vê a Monte, que comprou rodovias, a Perfin, junto com a Equipave. Então, isso mudou, né? E era esperado que mudasse. Quando você olha as construtoras ali no final dos anos 90, eram quem tinha capital no Brasil e tinha uma demanda por pipeline, né? Então a construtora ela entrava na concessão para ganhar obra para ela mesma, né? Então era a mecânica que era feita. Mas era um Brasil que não tinha capital disponível. Você tava crise da Argentina, crise da Coreia, não tinha, né? Então foi Real ainda patinando. Real patinando. Então era a disponibilidade de capital. E a gente tem até a agradecer as construtoras porque elas deram esse pontapé inicial, né? Hoje, acho que o mercado, pelo menos a nossa leitura, a gente não encara como sendo vantajoso uma construtora ser dona de uma concessionária. Isso é uma coisa que pra gente é um asterisco também. Então, esses ativos que a gente adquiriu eram de construtoras, né? Então, a B Concessões foi formada por construtoras, né? Ex-grupo Leão e Leão, né? A própria CIB, que era a parceria da Equipave com a Bertin. Então, a gente adquiriu ativos de ex-construtoras. E a leitura que a gente tem é que vai ter uma entrada de capital bem relevante, vai ter uma modernização na forma como esses contratos são geridos, e isso vai impactar na forma como as agências reguladoras tratam esses contratos. Então, lembrando, a agência reguladora ela se moldou em 10, 15 anos para lidar com uma construtora do outro lado. Agora ela tem que lidar com um fundo de investimentos, que é outro diálogo, é outra forma de falar. A gente tem visto isso, tá? Então a gente vê a NTT, a gente vê a Artesp trabalhando nesse sentido. É engraçado, o primeiro lote não tinha previsão contratual de participação de fundo de investimentos. Até o lote da PIPA, da Piracicaba né, Panorama, que é a atual eixo SP, que é uma licitação que foi vencida pelo Pátria. Mas até então não tinha a possibilidade, não estava escrito, se procurava no edital, falava, não tem como entrar aqui como fundo. Quando a gente adquiriu os ativos da AB, eram contratos antigos, né? Então o contrato ele não previa a forma de participação de um fundo, e você tem que submeter para a agência reguladora autorizar a troca de controle. A gente teve que criar uma forma. Então a gente teve que consultar a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que fez um parecer, e a gente criou uma forma de adaptar um edital antigo ao novo edital no que diz respeito a fundo de investimentos. Assim, então, Breno, então em resumo, se tiverem bons projetos no pipeline dos estados, dos governos e das prefeituras, hoje, teoricamente, não vão faltar fundos desde que esse contrato tenha um equilíbrio. Correto. Não vão faltar capital para investir em infraestrutura no nosso país. Acredito que a gente deveria ter uma participação bem relevante nos fundos. Acho que ainda está tendo um aprendizado dos fundos de investimentos. Tá? Então, o Pátria começou ali em 2019, mais ou menos, então foi o primeiro. Depois veio Monte e a Perfin, né, e a gente na sequência. E agora a gente já vê Quineia e BTG participando. São 5, 6 fundos, né, de um universo de 100, de 200. Então, acho que ainda está muito no princípio. Eu tenho, sim, uma preocupação com a agenda de licitações que tem. É muita licitação ao mesmo tempo. O ano que vem vai ser o ano dos leilões, né? Exatamente. Estou falando de pegar estadual e federal, mais de 20, 30 leilões. Só em rodovias? Só em rodovias. Em rodovias então, estão falando numa cifra de 150 bi de CAPEX. De CAPEX contratada, para ser contratada. Para ser contratado. E vocês, provavelmente, a gente que é da engenharia sabe que, infelizmente, a construção civil ela sempre oscilou muito, né? E a gente perdeu bons engenheiros para os bancos, né? E hoje, com tanto CAPEX na mesa, provavelmente há riscos da gente ter dificuldade de encontrar prestadores de serviço, certo? Já esse risco já está materializado, né? Então a gente já vê um setor de construção civil super aquecido. E não só para infra, né? Então também para construção de forma geral a gente vê um aquecimento. A gente tem tido dificuldades em contratar. E é aquilo, né? Isso impacta diretamente no custo da obra. Porque se você tem uma construtora que tem ali 3, 4 alternativas para uma mesma equipe, ela vai naquela que dá mais lucro e, portanto, vai encarecer mais a obra. Isso é normal, tudo certo em relação a isso. A preocupação não é apenas na construção civil, né? Então, a gente na Viap internalizou vários serviços de obra. Então, a conserva da rodovia é 100% feita pela gente. A gente não contrata uma construtora para fazer conserva de pavimento, conserva de verde, a gente internalizou tudo.
A gente tem uma empresa chamada Soluciona, que é nossa, que presta serviço para a gente mesmo, então a margem de lucro é zero. Mas mesmo assim a gente vê dificuldade em ter profissional para aquela empresa. A dificuldade que eu vejo em relação a esse número de editais lançados ao mesmo tempo é capacidade de estudar, sabe? A gente, pelo menos, preza muito em estudar com calma um projeto. Não dá para entrar numa licitação sem ter estudado 3 meses, cara. 3 meses é muito pouco. Tem que ficar 1 ano estudando. A AB Concessões a gente ficou mais de ano estudando. Rodoanel a gente ficou mais de ano estudando. Então, assim, 15, 14 meses de estudo é o nosso prazo médio. Entendi. Então você está dizendo que entre a abertura do leilão, a abertura do edital e o leilão, o prazo hoje é pouco para fazer um bom estudo e, teoricamente, isso acaba sendo uma oportunidade para vocês, né? Se vocês entram, se entra uma outra concessionária que não fez um bom estudo pré-leilão, provavelmente ele vai ter problema de performar esse contrato. Exato. Mas eu botaria que é bom para ele, mas é ruim para o país, né? Porque o projeto, uma das maiores críticas que todos os especialistas fazem é de projetos que depois vão precisar de muitos aditivos, depois vão precisar de muitos reequilíbrios, né? Então, para o país e para a população é péssimo. Né? Então... péssimo. Exato. A gente, vamos lá, para fazer um projeto de engenharia, um projeto bem feito, você não faz em 2, 3 meses. Você tem que fazer ensaios, você tem que entender aquela topografia. Mas de quem é essa falha na comunicação? E aqui a gente já caminhando para o nosso final, mas assim, de quem é essa falha? Eu acho que, vamos lá, eu não diria que é uma falha. Eu diria, o Brasil tem uma demanda tão grande por infraestrutura. Há tanto tempo, que você imaginar que eu vou demorar 1 ano para fazer uma licitação, para o povo e para a classe política, parece inaceitável, porque a gente tem essa demanda, a gente tem essa urgência. Mas a gente tem que compatibilizar com o risco de execução. Sim. Né? Então, ou a gente trata de contratos que permitam fazer a licitação, mas tem alguma previsão clara de que, olha, você vai ter ali um tempo pós-licitação para fazer um estudo, um projeto executivo para um relator independente, para um projetinho independente, e eventuais diferenças você vai ser reequilibrado de um lado para o outro, é uma forma inteligente de atender esses 2 pontos. Mas você jogar o risco inteiro para o concessionário. É contratar um problema futuro, né? É contratar um problema futuro. Então, assim, o cara em 3, 6 meses para fazer, não vai. Ou vem um aventureiro também, né? Ou vai vir um aventureiro. Ou a licitação, o cara vai botar um preço muito baixo, né? Ou ele vai botar um preço muito alto. E ou num cenário, o governo perdeu, né? Então a gente poderia eventualmente ter uma tarifa mais baixa se ele tivesse estudado com calma. Ou, no outro caso, a gente contratou um problema futuro, como já aconteceu em N concessões nesse país na história recente. Né? Pegar os últimos 10 anos, a quantidade de contratos não performados supera a quantidade de contratos performados. E muito por causa desse assodamento, você acha, na hora de fazer o planejamento? É pouco tempo, é muito investimento. Você não pode botar uma concessão de 5 bi, 10 bi e não dá 3 meses para a pessoa estudar. Sabe? Você precisa de pelo menos, assim, o Rodoanel tem que ficar mais de 1 ano estudando, né? Mas tem que dar tempo. É um planejamento mais estratégico, tentar lançar esses CAPEX sem ter picos de CAPEX, né, ao longo do tempo, tentar equilibrar esses investimentos ano a ano, né, porque os contratos têm investimento no ano 1, no 2, tentar olhar esse todo, né, alguém agrupar todas essas concessões, avaliar, fazer a projeção para os próximos anos e tentar buscar um equilíbrio, não só isso, né, para não restringir, não ter picos de investimento num dado mês, mas o pré-leilão permitir um tempo maior de estudo. Exato. E casar as datas de leilões, né? Para que a gente tenha a nossa área de novos negócios que consegue olhar ali 3, absorver 4, uma 5 parte. oportunidades ao mesmo tempo. Mas 20 eles não conseguem. E esses leilões, porque são muitos estaduais também, né? E aí é claro que vocês vão falar sobre isso, mas eu vou falar porque 2025 é um de pré-eleição, né? Então, assim, existe também uma motivação política natural de acelerar agendas, né? Porque 2025 você começa a entregar, 2026 tem alguma coisa sendo entregue já. E a partir de abril, os candidatos, né, que virão a governo e presidente não podem mais participar de obras, etc. e tal. Exato. Então você tem já também aí, tem que tomar cuidado com essa agenda também que é política e que é natural. Dentro de uma democracia, os políticos também precisam ser votados, eles precisam mostrar coisas, mas o problema é a gente contratar problema futuro, né? Esse que é o grande risco. E tem, entrando nesse assunto, uma coisa é política de governo, outra coisa é política de Estado. Infraestrutura deveria ser política de Estado. Sim. Não se faz infraestrutura pensando 4 anos ou 2 anos. No Brasil, a gente fala 4, mas é 2. De 2 em 2 anos a gente tem eleição. Sim, naturalmente. Então, infraestrutura é planejamento de 30 anos. Ou 50. Ou 100. Né? Então,
A gente... É a realidade como ela é. Mas pelo menos na nossa lógica, na minha lógica pessoal, a gente tem que, como stakeholder relevante no setor de infra, defender o contrário. Defender que infraestrutura seja política de Estado. Sim. Que você faça... Você tem 10 lotes para fazer, cara, beleza que é 2025. Mas cabem 3 bem feitos. Então vai fazer os 3 bem feitos. Libera isso, tira esse plano da frente. Em 2027... faz outros 4, outros 5. Dá pra entender a ansiedade, né? Assim... É totalmente... a gente tem essa demanda, mas é o que o Keynes chamava de malinvestment. Né? Então, é um investimento que, se você não executa, não pensa ele de forma com início, meio e fim, você vai perder dinheiro. E eu volto aqui ao ponto principal, né? A gente está discutindo, a gente tem esse podcast... Assim, a gente falou da engenharia, falou das tecnicidades, de fazer a explosão a plasma, tudo isso é fantástico, mas assim, no final das contas o que importa é transportar mercadorias e pessoas do ponto A a ponto B de forma mais eficiente, né? E diminuir, no limite, estruturalmente, o custo Brasil, que é uma questão, assim, isso se coaduna com a nossa macroeconomia. Então, no final das contas, é isso que importa, e os projetos precisam ser razoavelmente... pensando no país. Pensando na capacidade de execução. Brandon, a gente está caminhando para o nosso final. Eu queria perguntar se você tem alguma coisa... Acho difícil, mas alguma coisa que a gente não perguntou? Não, acho que seria... Se eu pudesse dar um ponto adicional que a gente tem aqui na Via Appia, que acho que é tão importante quanto. A gente fala de logística, de custo Brasil... Mas rodovia tem um adicional que é vida, né? Então, a gente tem visto um altíssimo crescimento no número de sinistralidades, de fatalidades nas rodovias, não somente nas nossas, mas em todo lugar. Então, a gente, no nosso encontro de lideranças esse ano, a gente colocou o nosso primeiro valor, acima de todos os outros, que é respeito à vida. Então, a gente tem uma meta de morte zero, que pode ser algo, né, encarado como utópico, mas a gente tem que perseguir. E a gente está implementando o que for possível de tecnologia para a redução disso. Então, a gente está internalizando toda a parte de ambulâncias, a gente vai fazer UTI móveis nas nossas rodovias, a gente vai colocar câmera em 100%, botar na inteligência artificial para tentar prever acidentes antes deles acontecerem. Mas é algo que a gente vê, sim, em movimento no setor de concessões, mas ainda é muito inicial, sabe? A gente tem que... Não deveria ser aceitável a rodovia ter tanta fatalidade como está tendo. Sim. E tá um número muito crescente, sim, sabe? E muitas vezes são totalmente possíveis de serem previstos, são conhecidos os problemas, mas eles não são atendidos, não são resolvidos. Então a gente tá... A infraestrutura tem que se desenvolver para 2 coisas. Para reduzir o custo Brasil, para atender mobilidade, para garantir que quem está usando aquela infraestrutura está salvo, está seguro. Porque não adianta, no final do dia, a gente pensar um rodoanel e as pessoas estarem ali sendo roubadas, ou pior, né, tendo uma situação da rodovia que gera um acidente, e esses acidentes, a cada 10, uma pessoa morre. Uma perda humana... Não tem preço. Isso não tem preço. Lamentável. Perfeitamente. Então, Brandon, eu queria agradecer imensamente a sua presença e já deixar o convite para você, quando tiver mais um pouco dessas iniciativas para reduzir as mortes no trânsito, né? A gente chama trânsito, mas nas estradas, que realmente tem um efeito no Brasil, né, de uma maneira muito significativa. Então já fica o convite para você voltar aqui, a gente falar um pouco mais voltar a falar de rodoanel, voltar a falar, e agradecer imensamente pela sua presença, agradecer também a sua audiência qualificada aqui no Exame Infra, nosso podcast que vai discutir os desafios e o futuro da infraestrutura brasileira, e agradecer ao Maurício, meu co-host aqui, que não é jornalista de formação, mas parece que é, hein, Maurício? Obrigado, Luciano, obrigado pelo feedback, obrigado, Brandon, muito legal ter a possibilidade de bater papo com pessoas que de fato vão ajudar a transformar a infraestrutura do Brasil, não só pensando no transporte, mas nas vidas. Muito obrigado, Brendo, pela conversa. Espero que você volte, porque o bate-papo foi bem legal. Obrigado, pessoal. Vou voltar sim. Perfeito, é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência qualificada. Siga o Exame nas redes, assine a revista Exame. A gente vai agora começar esse debate sobre infra e acompanhe com a gente, como o Brandon falou aqui, a gente tem o ano dos leilões ano que vem, vai ter leilão de todo gosto, todo jeito, de aeroporto, de porto, de estrada, de ferrovia. A gente vai acompanhar tudo isso aqui. Até a próxima.